Olá, olá e sejam bem-vindas e bem-vindos ao podcast O Teu Acordar. O teu acordar pode mesmo começar aqui. Segundo episódio da segunda temporada. Olá, Suzy, como estás? Olá, Andreia, como é que tu estás? Bem, obrigada. Eu também estou muito feliz por estar aqui novamente neste Verdade, segundo episódio. E gostamos muito de estar aqui. E esta segunda temporada trazemos aqui perguntas mais práticas, digamos assim, não é? E hoje trazemos um tema muito comum, diria, na maior parte das mulheres, não é? Especialmente mulheres casadas, com filhos, ou não casadas, mas que têm filhos, famílias e assim, que é como cuidar de mim quando cuido de todos. Como fazer isso? Pois é, É pois é. verdade. E então, uma das primeiras perguntas que eu tenho para ti, Suzy, é quais é que são as principais barreiras que as mulheres podem sentir na hora de cuidar delas próprias, quando têm outras responsabilidades familiares, trabalho? É assim, eu trouxe as principais, não é? As principais barreiras, porque o autocuidado é muito vasto, não é? E graças a Deus hoje em dia, cada vez mais as mulheres têm noção de que precisam de cuidar delas próprias, de que Verdade. não têm que estar à espera que o outro faça ou que vejam o seu próprio valor através do outro. Então, cada vez mais existem mulheres que compreendem que nós temos que cuidar de nós, já não é igual ao tempo das nossas mães, não é? Das nossas Verdade. avós, que ficavam sempre em último lugar. E então, eu trouxe três principais barreiras, que são as maiores, vamos dizer, que são assim, a primeira maior barreira é as crenças pessoais que nós temos, ou seja, a forma como nós somos educados, aqueles exemplos que nós vemos na nossa mãe, na nossa avó, sabes que nós aprendemos não só com aquilo que nos ensinam, mas principalmente com aquilo que nos mostram, não é? Tu Aquilo que sabes bem que... observamos, sim. E sabes aquela ideia de que temos que ser como a nossa mãe, que é o nosso grande exemplo, como a nossa avó, como o nosso pai. E então as nossas mães que cuidavam de nós, que deixavam sempre o bifinho melhor para nós e elas ficavam com as sobras, tudo isto, né, faz-nos crescer e nós vivemos a nossa vida com esses exemplos à nossa volta. E isso cria crenças em nós. Crenças de que temos que estar sempre aqui para os nossos filhos, sempre. Temos que sempre praticamente dizer que sim, ou seja, dar tudo aos nossos filhos, aquilo que nós não tivemos. Isso é um grande erro. Nós não temos que dar aquilo que nós não tivemos aos nossos filhos, porque os nossos filhos não somos nós. E esse conceito de que temos que ser uma mãe perfeita, super mulher, uma esposa perfeita, uma super mulher, tudo isso traz-nos crenças pessoais que normalmente nós ficamos com o conceito de último lugar. E essa é uma barreira das mais difíceis de ultrapassar, porque no fundo as nossas crenças é aquilo que nos rege, são os nossos valores, percebes? E é muito difícil tu dizeres a uma pessoa, a uma mãe, olha mãe, chega, tu podes começar a cuidar de ti. Eu já sou crescida, já posso cuidar de mim, pensa em ti, tira um dia por semana para ir a um spa, para fazer uma massagem, para ler, sabes, fazer Fazer pequenas algo que ela coisas gosta, que sim. eles gostam, exatamente. E a segunda barreira que eu trago aqui é a pressão social. Sabes que a pressão Sim. social é também muito grande, sabes? A ideia de que aquela mãe é diferente de nós, imagina, vou só te dar um exemplo, vamos imaginar. Um exemplo básico, passar a ferro. Ok. Passar a ferro. Muita gente, nós em Portugal, nós somos o país que mais gastamos luz a passar a ferro, de toda a Europa. Não sabia. Ok. No resto da Europa, passar a ferro é um ato desnecessário, só mesmo em último caso. Em Portugal, não. É um ato obrigatório e quase
Quem não passa a ferro é uma boa mãe, é uma má mãe e não uma boa mãe. E quem passa a ferro é uma boa mãe. Entendes? Entendes essa pressão? Isso é só um mero exemplo. E também a ideia de que, por exemplo, vamos imaginar que uma família, o filho tem mais ou menos 10, 11 anos, 12 anos, os pais vão levar o miúdo à escola e a casa do lado o menino vai sozinho a pé. Percebes esta pressão social de que raio de mãe é aquela, deixa o menino ir a pé, deixa fazer, coitadinho do miúdo, pode acontecer. E é verdade que pode acontecer. É verdade. Só que pode acontecer em qualquer lado, pode acontecer em casa, pode acontecer fora de casa, pode acontecer em casa de um amigo, pode acontecer tanta coisa. A questão aqui é o julgamento alheio. E esta pressão social faz com que muitas vezes as mães não se priorizam porque vão ser julgadas ou pela vizinha, ou pela amiga, ou pela mãe, sabes? A mãe do tipo, a sogra chega a casa e então está cheio de pó, ou então mostra que aquilo não está ao gosto de uma pessoa que, na grande maioria das vezes, né, muitas das nossas sogras, não digo todas, mas muitas das nossas sogras e das nossas mães, que têm uma idade hoje de 80 anos, mais ou menos, 70 e tal, muitas não trabalhavam, muitas ficavam em casa. E é claro que é muito diferente. Nós não podemos misturar o passado, né? A era passada, a sociedade de há uns anos atrás, de há 30, 40, 50 anos atrás, com o que se passa hoje em dia. Hoje em dia nós temos imensas mães que vivem sozinhas, que têm que trabalhar e muitas vezes têm mais do que um trabalho e têm que cuidar da casa, dos filhos. Sabes que nós vivemos numa era onde existe uma grande uma panóplia gigante de crianças que são órfãos de pai. Vivos, não é? Ainda por cima. Infelizmente, cada vez mais acontece. E essa pressão social, a falta de recursos também, porque a falta de dinheiro também traz isso, faz com que a grande maioria das mães não se priorizem. Também. Sim. E essa era a segunda, falta-nos a terceira barreira. A terceira são hábitos, sabes? É o hábito de não te priorizar. É aquele, mas para quê? Já estou tão habituada, sabes? É mudança de valores. É tu começares a fazer pequenas coisas que fazem com que tu subas é como se estivesse a subir uma escada. Hoje fazes isto, amanhã fazes aquilo, sabes? Existe um bocadinho esse conceito do tal hábito que nós não estamos habituados a priorizar, porque a nossa mãe já não o fazia, e então acabamos por fazer o mesmo. Repetimos o mesmo padrão e esquecemos-nos de nós e os outros são muito mais importantes. Sabes que quantas vezes ao longo do teu crescimento nos mostraram, nem sei como, porque eu acho que se eu olhar para trás e olhar para a infância que eu tive, em nenhuma instância nos disseram que nós temos que olhar mais para os outros do que para nós. Mas, de certa forma, todos nós ficamos com isso enraizado. Enraizado, é verdade. Parece que já crescemos com essa, não sei se é crença, não sei. Claro que é uma crença. Mas já crescemos com essa ideia, não, primeiro os outros. Se calhar por aquilo que observamos desde a nossa infância, através da nossa mãe, lá está também da nossa avó, não, minha mãe primeiro cuida dos outros. Então os outros vêm em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Mas eu acho que também é uma questão de encontrar aqui um equilíbrio entre priorizar os outros, mas não nos esquecermos de priorizar também a nós, certo? Sim, sem dúvida, sem dúvida. A questão aqui é também porque aquela ideia... Desculpa, deixa-me só fazer aqui este parênteses, porque eu não acho que... lá está, no caso de uma mãe, por exemplo, eu acho que é importante este equilíbrio, não é a questão de não, vou deixar de dar porque primeiro estou eu e eu, mas é encontrar aqueles momentos em que dar, mas também dar a si própria, não é? Mas não quer dizer que seja uma má mãe, porque nem sempre está a priorizar o filho, não sei, acho que também depende aqui das situações. Claro que sim, e atenção, nós estamos aqui a falar de pais para filhos, mas também existe de amigos para amigos. Para amigos, exatamente. Entendes?
Sabes que eu tenho uma cliente que me procurou já há bastante tempo, quando ela fez o processo comigo, e ela, acima de tudo, quis trabalhar o não. Justamente por causa disso, dessa barreira que impedia, no fundo, de ela poder se autocuidar. Havia sempre uma desculpa. Claro que é uma crença muito grande de que eu não sou boa o suficiente se eu não ajudar aquela pessoa. E então existe à volta dessa pessoa e existe à volta de todas as pessoas que têm o mesmo problema, não é? Que é o facto de ter pessoas que te sugam energia, porque tu estás sempre. Se tiver alguém com um problema qualquer, imagina que tu tens um meio ambiente de pessoas que são muito vitimistas, estão sempre a queixar-se, mas que não fazem nada, sabes, para poder avançar. Há pessoas que precisam de estar nesse lugar. Só que essas pessoas acabam por sugar a energia de quem não está. E quem não está, muitas vezes passa a estar, porque envolve-se também com essas pessoas, entendes? E tu aprenderes a dizer não é priorizar-te. Sim. Porque quantas vezes tu estás a fazer uma coisa qualquer, ou imagina, tu estás a trabalhar, certo? Estás a trabalhar em casa, tu és autónoma, tens o teu próprio trabalho, a qualquer momento podes largar isto e tu precisas ter uma disciplina muito grande para dizer assim, não, eu estou a trabalhar, até que tu leves isso como um hábito, inicialmente existe uma dificuldade de adaptação e uma adaptação. E imagina, liga-te uma amiga tua que tu sabes que é uma pessoa que, na grande maioria das vezes, ela passa a vida a queixar-se, não faz grande coisa, só quer que tu valides aquilo que ela sente, só quer que tu estejas ali para ela descarregar, digamos, todo o lixo emocional que ela traz e a carga emocional que ela traz em cima de ti e depois ir embora a vida dela. E tu ficas ali com aquilo e só esse facto de dizer, olha, é assim, eu neste momento não posso, eu estou a trabalhar, eu saio a tal hora, ou então, olha, hoje não posso, tenho um compromisso a seguir ao trabalho, marcamos para amanhã um café. Tu tens um posicionamento que te mantém no teu lugar, primeiro para afastar, porque quando as pessoas veem que tu deixas de ter tempo para elas, elas vão procurar outras pessoas, porque aquelas pessoas precisam de alguém no momento, não é amanhã. O problema delas não é amanhã, o problema delas é instantâneo, é ali. E isto é um mero exemplo, sabes, de não te priorizares e de não te cuidares, como é óbvio. E há uma série de outras coisas, claro que sim, mas elas são geridas um bocadinho através daquilo que nós sentimos. E sabes que a semana passada nós fizemos, nós gravamos o primeiro episódio onde nós falamos da nossa rotina da rotina matinal, como matinal. é que podemos começar o nosso dia. Sim. E eu expliquei um bocadinho o facto de ter regredido, não é, nessa disciplina que eu trazia, bem enraizada da minha disciplina matinal. E isso também é como se desse um passo para trás no teu autocuidado. Porque às vezes o facto de teres momentos, nós temos momentos em que nós não estamos sempre bem. E existem momentos em que nós estamos mais em baixo. Esses momentos, quando eles são mais longos, ou às vezes quando existe algo mais doloroso, que te cria um impacto maior emocionalmente, automaticamente o teu autocuidado fica sempre para o último. Pois fica. Porque lá está, nós não temos essa prioridade como algo que, não, isto tem que ser. Por mais que eu não esteja bem, eu preciso de cuidar de mim, eu preciso de... estamos a falar de rotina matinal, mas outras coisas, sabes? Tirar um momento para mim, este mesmo... comprar um miminho que me faça sentir bem, pintar, nem que seja para mim, para me sentir bem, pintar as unhas, aquilo que realmente cada pessoa sente-se bonita, sente-se atraente, sente que realmente está a cuidar dela. E claro que isso é um trabalho feito como qualquer outro, porque há muito mais do que simplesmente só priorizarmos a nós ou olharmos mais para nós do que para os outros. Eu acho que às vezes também, como é que eu ia dizer? Achas que também o facto de. Achas que há pessoas
que têm a crença que quando se estão a priorizar ou fazer algo por elas e disseram um não, seja um amigo, seja um familiar, achas que elas vão sentir que são egoístas por estarem a fazer isso? Também pode haver Sim. aqui essa crença, não é? Eu acho que Sim, sim, isso. sim. Sem a menor dúvida. A questão, o problema é mesmo esse. É que se tu tens esse valor enraizado de que tu precisas priorizar os outros, porque assim é que, só assim é que tu vais ser aceite, que tem a ver com a nossa aceitação, né, de nós próprios. Enquanto tu não perceberes que tu não precisas da validação dos outros, precisas da tua validação só, tu vais procurar o teu valor através dos outros. E é por causa dessa crença de que tu só vales se fizeres alguma coisa para os outros, porque se não fizeres, deixas de valer, deixas de ter valor, porque tu não consegues olhar para ti com o teu próprio devido valor que tu tens. Porque o dia que isso acontecer, vais deixar de fazer isso, vais deixar de priorizar os outros. Porque priorizar os outros não é aniquilar e nunca mais ajudar alguém. Não, é fazer a tua vida, mas a tua vida está em primeiro lugar. E a vida, como diz o meu pai, há tempo para tudo na vida. Mas cada coisa no seu lugar. Uhum. Não é, eu vou, por exemplo, endividar-me, porque tenho amigas minhas que estão sempre a pedir-me dinheiro e eu vou dar tudo e eu vou ficar mal, entendes? Uhum. É um bocadinho, é tal e qual. Se uma coisa é tu fazeres um serviço a alguém ao dares tempo a essa pessoa. Também estás a acabar por tirar o tempo de ti mesma, abdicares, estavas a fazer uma coisa qualquer, deixaste de fazer aquilo porque foste a correr ter com a tua amiga que precisava muito de ti, estás a dar tempo. Ou estás a fazer um serviço a alguém. Imagina que pegamos nisso e vamos revertê-lo na parte monetária. É a mesma coisa, imagina, tu tens o teu ordenado, cada vez que uma amiga tua precisa e pede dinheiro, tu dás, até que tu ficas mal. É exatamente a mesma coisa. Começas a andar sempre a regredir e a tirar, a quebrar valores teus, porque no fundo tu fazes isso por culpa, por não quereres te sentir uma pessoa egoísta, porque tu não sabes que tu não és uma pessoa egoísta. Ok, Entendes? vou-te fazer, colocar esta pergunta. O que é egoísmo para as pessoas perceberem a diferença? No fundo, o egoísta é uma pessoa que só pensa nela e tudo aquilo que ele faz é única e exclusivamente para ganhar alguma coisa. Se ele fizer alguma coisa é para ganhar algo em troca, sabes? Mas entendes, quando se trata de egoísmo, a pessoa egoísta, ela salta à vista de toda a gente. Logo, no trabalho é aquela pessoa que só pensa nela, sabes? Imagina, tenta sempre ter o melhor para ela e dá uma parte, pois é aquela pessoa que dá-te um bife, tu dás um porco, mas ela dá-te um bife. É um exemplo. Ou seja, tu tens que lhe dar muito mais para ela te poder dar isto aqui de agradecimento. Ao Ou contrário então, de uma. dá-te algo, mas porque quer algo em troca. Exatamente. Sim, exatamente. Nós aqui estamos a falar de um conceito de crença que traz culpa atrás, porque acreditam que o egoísmo está ligado ao facto de dizer não a alguém. E do outro lado, né, no fundo, a pessoa que está ali a pedir-te é capaz de ser mais egoísta do que tu tens culpa de dizer que não. Percebes? Porque, no fundo, se tu lhe disseres, imagina, essa pessoa que liga e diz-te assim, olha, estou a precisar muito, não estou bem, hoje acordei muito mal disposta, a minha mãe chateou-me, o meu namorado, seja lá o que for, e tu lhe disseres assim, olha, mas eu estou ocupada, agora eu não consigo, não tenho tempo, eu tenho que entregar um relatório, ou eu tenho que entregar um trabalho, ou eu tenho que ir buscar o meu filho, não tenho tempo de ir ter contigo agora. E essa pessoa até ser agressiva contigo ou ficar chateada contigo porque tu não atendeste aquilo que ela precisava, ela é que é egoísta, no fundo, e tu não, E percebes? possivelmente a pessoa que disse que não vai sentir culpa. E vai sentir culpa, exatamente. Porquê é que sentimos essa culpa quando nos priorizamos? Porque, porque é aquilo que nos ensinam, sabes? São os valores sociais que a gente tem, é aquilo que nos incute. E depois é assim, não é só isso, há mais coisas, mas imagina,
Imagina que tu és uma pessoa autoexigente e perfeccionista de ti mesma. E então, quando o perfeccionismo é um defeito muito grande, não é? Para tu poderes evoluir. Porque eu conheço muita gente que não faz nada, não se mexe, não avança, não consegue, por desculpa de que não está perfeito o suficiente. Entendes? Uhum, uhum. E eu já fui uma pessoa perfeccionista, muito perfeccionista. Também. Eu recordo-me que, sabes que eu tenho um trabalho de 8 horas, né? Quem me conhece sabe que eu trabalho numa empresa a tempo inteiro. E eu recordo-me que quando fui para lá trabalhar, já lá vão 18 anos, a minha patroa na altura, quando fez a entrevista, ela perguntou-me qual é que era o meu maior defeito e qual é que era a minha maior qualidade. Já não me lembro o que é que eu disse no meu maior defeito, mas a minha maior qualidade na altura eu disse-lhe o perfeccionismo. E claro que hoje eu não concordo com isso. Não acho que o perfeccionismo seja uma qualidade. Muito pelo contrário. Mas, claro que, pronto, eu tinha 31 anos quando eu fui para lá trabalhar, ou 32, já não me recordo, era uma jovem e muito mais imatura do que sou hoje. Mas estás a ver, quem realmente é muito autoexigente, né, e perfeccionista, priorizar o autocuidado, isso pode gerar essa tal culpa porque não está a cumprir o próprio papel, sabes? A sociedade é como se exigisse que tu tivesses um critério da perfeição, sabes? A pessoa ideal, a mulher ideal, o pai ideal, tudo ideal, quando, né, não existe absolutamente nada do ideal, porque no fundo existe essa ideia de medo de que os outros sintem-se desapontados contigo. Porque quando tu dizes não a alguém, o teu maior medo é o impacto que esse não vai criar no outro, sabes? E isso vai criar um julgamento. E podes te sentir inútil. Porque, no fundo, nós nascemos para fazer. Então, nós, as mulheres. O que é que basta olhares para os brinquedos que nos dão quando somos crianças? Olha a diferença do brinquedo que dão a um menino ou uma menina. Uhum, Ou seja, nós somos programadas para cuidar dos outros. uhum. E quando Sim. tu sais dessa programação, porque não vais cuidar dele ou dela, vais cuidar de ti, gera ali como assim vou cuidar de mim? Cuidar de mim? Mas posso cuidar de mim? Podes cuidar de ti. Cada vez mais eu vejo isso nos meus atendimentos, a dificuldade que as pessoas têm, principalmente das pessoas mais velhas, sabes? 60, 70, 80. Também existem muitas jovens, mais jovens também assim, mas principalmente nas pessoas mais velhas, que levaram uma vida inteira a cuidar dos outros, do marido, e chegam à idade da reforma. Muitas não têm absolutamente poder financeiro nenhum, porque não trabalharam. Sempre tiveram ali, são empregadas Uhum. dos filhos do marido, dos cunhados, dos sogros, quando vinham a casa, da casa. Agora chegam à idade de reforma e não têm a capacidade de poder ir comprar um vestido porque lhes apetece sem ter que pedir dinheiro ao marido, muitas delas. E isso dificulta muito o autocuidado, muito mesmo. Agora, claro que há outras coisas, mas quando tu entras na barreira do, meu Deus, eu fiz escolhas na minha vida, se fosse hoje não faria as mesmas escolhas. Quando tu chegas a essa idade e tu cais numa depressão ou numa tristeza profunda porque tu percebeste que fizeste uma vida inteira escolhas erradas, nessa idade é muito difícil. Não é impossível, mas é muito difícil tu levantares-te. Uhum. Porque justamente não existe uma necessidade, nós temos a necessidade básicas de algumas coisas. E uma delas é tu teres a tua própria autonomia. Uhum. Percebes? Até essa é uma das razões porque há tantos divórcios. Cada vez mais as mulheres têm autonomia financeira. Não precisam mais de se sujeitar a ter casamentos falhados onde o marido traía constantemente, ou mandava na casa, mandava no dinheiro, mandava em tudo, e elas
tinham de se sujeitar e ficar ali, não tinham hipótese. Hoje em dia as coisas já mudaram, graças a Deus, percebes? Mas eu vejo muito isso nas mulheres mais velhas, que já estão hoje aposentadas e que acabam por se sentir que viveram uma vida, sabes, que a vida delas passou-lhes ao lado. É um bocadinho assim. Sim. É um bocadinho assim. Sim. E agora, para responder aqui à pergunta deste episódio, como cuidarmos de nós quando cuidamos de todos? Como é que fazemos isso? Olha, isto vai ser muito bom, especialmente para as mulheres, lá está, que têm tantas e tantas e tantas responsabilidades, especialmente familiares. Olha, eu acho que para responder essa resposta, eu digo que seria a fazer pequenos atos diários. Mas dentro desses pequenos atos diários, há coisas que são fundamentais, que é, em primeiro lugar, estabelecer limites. Estabelecer limites é um deles, mas limites claros e não vagos. Aprender a dizer não, sem dúvida, mas com gentileza, sabes? Sim. Porque tu podes dizer não com gentileza. Sim. Olha, e nesses pequenos, nessas pequenas atitudes diárias, introduzir ferramentas, coisas que podem trazer-te para o teu dia a dia algo que seja priorizar-te. Porque, por exemplo, priorizar-te também pode ser fazer, e é também, ter as tuas próprias atividades, os teus hobbies, sabes? Ter a tua paixão. Eu costumo dizer que nós todos nascemos com uma habilidade, que é aquilo que faz de nós aquilo que nos diferencia do mundo inteiro, porque nós somos todos seres únicos e todos nós temos uma habilidade que mais ninguém tem. Temos uma coisa que fazemos tão bem, tão bem, tão bem, tão bem, que fazemos assim, sem nos cansar. Por isso é que ela é tão nítida que nós nem a conseguimos ver. E essa habilidade, é nessa habilidade que muitas mulheres descobriram mesmo o amor por elas próprias. Isso pode ser o nosso amor pelas plantas, o nosso amor pela culinária, o nosso amor pela, sei lá, pelo corpo, o nosso amor pelas coisas, fazer crochê, seja o que for, seja o que for. E pronto, e é um bocadinho isto, é trabalharmos aquilo que nós realmente amamos, a nossa paixão. Eu posso te dizer que foi uma das coisas que mais me trouxe autocuidado e amor próprio, vontade mesmo de cuidar de mim, foi quando eu descobri a minha paixão. E com o meu próprio trabalho, sabes, eu vejo nas minhas clientes que quando elas descobrem e começam a tirar um tempo para elas para produzir nos próprios talentos que elas têm, é como se fosse um desencadeamento, é o primeiro passo para tudo, é tu agarrares na tua habilidade e fazeres dela alguma coisa com propósito, porque nós precisamos de um propósito para viver. E quando tu tens um propósito de te amar, é o maior propósito que uma pessoa pode ter, sabes? É o amar-te. Verdade. Há aqui nesta questão de cuidarmos de nós, há aqui outra questão que eu te queria pôr, que é aqui, se calhar, também aquela questão de dividir tarefas e de distribuir os papéis de cada um. Ou seja, no sentido de a mulher também assumir responsabilidades, ou querer assumir todas as responsabilidades de toda a gente e não saber aqui dividir as tarefas e dizer não, isto é para ele fazer, é para ele fazer. Ele, ela, pronto. Exatamente, é exatamente aquilo que nós falamos, estabelecer limites. Ok. Porque muitas mães não delinham tarefas porque os filhos não, entre aspas, diz ela, não sabem fazer. Quando sabem fazer. Aliás, o nosso papel de mãe não é fazer tudo aos nossos filhos, é ensiná-los a fazer tudo para estarem prontos para a vida. Sabes? Esse conceito de que a mãe é que tem que fazer a cama, a mãe é que tem que lavar a roupa do filho, a mãe é que tem que passar a roupa do filho, a mãe é que tem que fazer, tem que prever tudo. Ele chega à vida adulta, não sabe fazer nada. Porque não o fez.
Porquê? Porque a mãe fez tudo. Isso é ser uma boa mãe. Isto não é uma questão de ser boa mãe ou ser má mãe. Isso é, ela foi a mãe melhor que ela sabia ser. Mas ela acabou por limitar os filhos, porque ela tinha crença, certamente uma crença de que é assim que tem que ser, mas nosso papel de mãe é ensinar os filhos a fazer tal e qual aquilo que nós fazemos. Esse é o nosso papel. E, aliás, já foi provado que as crianças pequeninas, desde pequenas que comecem a fazer trabalhos e tarefas domésticas, são muito mais, desenvolvem muito mais até o próprio cérebro, a disciplina, a vontade de fazer, e são adultos muito mais funcionais no futuro do que aqueles que crescem com as limitações que os pais lhe dão. Entendes? Sim, sim. Porque a vida de um filho não é brincar aos 10 anos, aos 15 anos, brincar constantemente e estar só com... Não, ele tem que brincar, sim, mas na vida ele tem que aprender que ele, quando for adulto, vai precisar de tratar da vida de casa, trabalhar e divertir-se. E então, isso que ele vai ter que aprender a fazer em adulto, ele tem que começar a fazê-lo desde pequeno. Claro que em pequeno vai brincar muito mais. Aliás, brincar é arrumar as coisas, brincar a fazer as próprias tarefas de casa, vamos brincar a fazer o almoço, vamos brincar a lavar a louça. Isso tudo pode ser uma brincadeira. E isso faz com que eles sejam muito mais organizados, porque e não são tão bagunçados, não existe, a própria mãe no futuro não vai ter queixas, porque as queixas que a mãe tem no futuro têm a ver com o facto daquilo que eles deviam ter. A criança devia ter começado a fazer uma coisa na tenra idade, não fez, porque aquela mãe não deixou, mas depois quando ela chega a uma idade mais velha que a criança, ou a criança já se tornou adolescente ou adulto, e depois ela queixa-se dele não fazer aquilo que ela no início não queria que ele fizesse. Entendes? Exato. E então, esse estabelecer limites claros é perceber que nosso papel é ensinar os nossos filhos a fazerem as coisas como nós. Amanhã poderem fazer o comer deles sozinhos, para já nós podemos morrer mais cedo. Não sabemos, não é? E não é só isso, amanhã ele vai juntar-se com alguém e essa pessoa, principalmente se forem rapazes, não tem que ser escrava dele. Ou ao contrário, porque hoje em dia também há muitas miúdas que não sabem fazer as coisas. Porque hoje em dia os pais dão demasiado. Uma criança hoje em dia não lhe falta absolutamente nada a nível de roupas, a nível de tecnologias, mas falta-lhe conexão, falta-lhe afeto, falta-lhe tempo de qualidade, falta-lhe coisas que são muito mais importantes do que bens materiais e coisas que mostram que ela vive bem. Verdade. Entendes? Sim, obrigada, Suzy, obrigada. Alguma mensagem final para fecharmos aqui este episódio? Alguma mensagem final para as mulheres que tenham sentido algum gatilho em ouvir este episódio? Olha, eu vou-te dizer uma coisa. Tudo aquilo que eu disse aqui, eu já passei por isso. Tudo. O facto de ter sido uma mãe que deu demasiado ou deu menos, sabes? Aquele conceito do, meu Deus, eu não estava a fazer as coisas bem. Mas atenção, eu não estava a fazer porque eu não sabia. E não se culpem por sentir por sentir uma dor, ou não, espera aí, eu não fiz isso, eu não sou essa mãe, ou eu... Não se culpem, porque a falta de conhecimento, ninguém nos ensina a relacionar-nos, ninguém nasce, nós acabamos por acreditar que aprendemos instintivamente, como os animais, não é? Que já nascem com instinto. Não. Ninguém nos ensina a relacionar-nos. Nós aprendemos a relacionar-nos com os exemplos que temos à nossa volta. E muitas vezes os nossos exemplos não são os melhores, mas são os que temos. Por isso, não se culpem. Vocês foram... O ser humano dá o seu melhor diariamente. Isso eu aprendi, que qualquer ser humano dá os seus 100%. E há sempre forma de mudar e de alterar as coisas. Não conseguiram antes, não tinham o conhecimento, têm o conhecimento hoje, então façam com o conhecimento que têm hoje. Não se culpem, mas priorizem-se e sejam felizes.
Obrigada, Suzy, obrigada. Desse lado, espero que tenham gostado deste episódio, que vos tenha trazido respostas, clareza e E acima de vontade, e vontade de vontade, sim, começar a olhar para vocês. mais para vocês mesmas, exatamente, exatamente. Obrigada por ter estado desse lado. Se conheces alguém que também irá gostar de ouvir ou que estará a precisar de ouvir sobre este tema, partilha o episódio, deixa o teu gosto para que esta conversa chegue a mais pessoas ou a mais mulheres. Obrigada, um beijinho e até ao próximo episódio. Tchau, tchau.